Boa noite. Vamos lá continuar o nosso estudo em Filipenses, né? Essa carta alegre do apóstolo Paulo. Nós paramos no versículo 19 do capítulo 1, da última quarta-feira, e agora vamos continuar a partir do verso 20. Eu vou ler até o verso 26, provavelmente não dará tempo da gente chegar até o final, mas nós vamos aí até onde a gente conseguir, tá bom? Vamos lá. No capítulo 1 de Filipenses, verso 20, diz assim a palavra de Deus: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua misericórdia, pela Tua soberania, porque um dia o Senhor nos deu vida e nos deu salvação eterna. E também o Senhor nos deu uma família chamada igreja, e nós te agradecemos por isso, Senhor, por todos os crentes, enfim, que juntos, ó Pai, nos alegremos, como o apóstolo Paulo se alegrou com os filipenses, que também possamos ser alegres uns com os outros. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria no estudo desta noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Vamos lá. Esta carta, irmãos, ela é cheia de palavras profundas, e Paulo já começa este versículo com esta palavra mais profunda. Verso 20, segundo a minha intensa expectação e esperança. Irmãos, essa palavra aqui, expectação ou expectativa, né? Mas ela é só encontrada duas vezes aqui no Novo Testamento, na Bíblia, né? A palavra grega, né? E a outra vez que ela é mencionada, ela está em Romanos. Eu vou lá só para a gente ver, Romanos 8, só para ver no sentido que as duas vezes ela é usada. Romanos 8, no capítulo 8, verso 19, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Se você ver o que Paulo está falando que as aflições deste mundo, isso em Romanos, não são para se comparar com as coisas que ele espera. E aqui em Filipenses, também ele está falando de uma intensa expectação. Irmãos, olha, eu gosto de comentar com os irmãos sobre a tradução, né? Porque assim, ao pé da letra, sabe o que Paulo está dizendo? Estou com o pescoço esticado. É até engraçado, ele está assim, é aquela ansiedade de ver o que vai acontecer, aquela esperança. Sabe de você que tem alguém que está viajando, que você está esperando muito voltar, e você fica naquela expectativa de encontrar a pessoa? É isso que Paulo está dizendo aqui, estou com o pescoço esticado. É a certeza, não é somente uma esperança, né? É uma certeza. O que diz aqui, reflete o mais alto grau de certeza em relação ao futuro.
Paulo tinha duas coisas aqui para estar na expectativa. Primeiro, era ser solto, porque ele estava preso. Segundo, era a vinda de Cristo. Aqui, irmãos, ele está falando da vinda de Cristo. Ele está falando do encontro de Cristo. E você vai ver, e nós vamos ver, né, pelas outras palavras que ele usa nesse versículo. Porque depois que ele fala, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Vamos pensar, nós não... A palavra confundido aqui, ela vem... Como é que eu vou falar? Ela vem misturada com a palavra envergonhado. Nessa, perdido, confundido, envergonhado. É assim, olha, eu copiei aqui no meu esboço a Nova Versão Internacional, para você ver como é que eles traduzem. Ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado ou confundido. A ideia, irmãos, que Paulo quer nos dar, é a ideia lá do Salmo 34, que nós não ficamos confundidos, não ficamos perdidos, não ficamos envergonhados, como estamos esperando em Deus. Lembra do Salmo? Vamos lá, Salmo 34? É um salmo famoso, né? Assim, a gente decora esse salmo, né? 34:5. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não ficaram confundidos. Essa é a ideia. A ideia é: eu estou no rumo certo. É isso que ele está dizendo. Olha, eu estou no rumo certo. Eu não serei confundido. Eu vou continuar. Eu estou esperando. Eu sei que Cristo volta. E eu não vou desviar disso. O Senhor Deus há de me guiar. Olharam para ele e foram iluminados. Os rostos não ficaram confundidos. Que nós, irmãos, não fiquemos confusos, confundidos com essa vida. Confundidos com tantas coisas que as pessoas nos falam, com tantos problemas. Irmãos, a gente não pode fazer isso. A gente tem que viver naquela expectativa e ousadia e certeza. A gente tem que pensar nisso. Eu sei que tem uma série de coisas que vão atrapalhando nossa vida. Olha, agora tem férias, o trânsito está ruim, eu sei que tem uma série de coisas nos impedindo. Mas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, a gente passa o dia, nem lê a Bíblia, nem ora. Porque o tempo corre atrás de nós. Então nós temos que tomar cuidado para manter o nosso olhar em Cristo. Continua o versículo comigo. Olha, segundo a minha intensa expectação e esperança, que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Irmãos, quando ele fala agora e como sempre, desde a minha conversão, eu nunca neguei a Cristo. Não importa as circunstâncias. Sabe, irmãos, o que nós temos que pensar é que nós vivemos por aquilo que nós cremos. Pensa, por que uma pessoa é avarenta? Porque ela vive atrás dos bens materiais. E daí ela se apega aos bens materiais e ela acaba fazendo daqueles bens materiais o seu Deus. Então pense nisso, irmãos. Pense que, sabe, a sua vida demonstra o que você crê. Você já imaginou que no começo, quando você pega a história, né? Irmãos, no começo, os cristãos foram perseguidos. A gente sabe disso. A gente vê nos filmes que são históricos. Cristãos eram crucificados, serviam de tocha, eram esfolados, jogavam na arena com leões para diversão. O que fez? A
aqueles primeiros cristãos manterem a igreja para depois de 2000 anos ela estar viva. Sabe aquela música em memória, né? Pensa bem, o que fez esses mártires chegarem até aqui, trazerem a igreja até aqui? Irmãos, aqui eles tinham um estilo de vida diferente. Estilo de vida, vamos dizer, antinatural. Sabe o que está acontecendo conosco hoje? Eu falo com todos nós, né? Eu espero que a gente mude, eu espero que eu e você especificamente não sejamos parte disso, mas é que nós estamos muito, muito, muito parecidos com a visão do mundo. A gente se mata de trabalhar, a gente dá mais importância às coisas do que às pessoas. Isso tem causado cada vez mais frustração nas pessoas. As pessoas estão frustradas, estão tristes, porque elas não estão pensando no que é que realmente tem valor para elas. Já notou isso? A gente está numa vida só de egoísmo e parece que, eu falo nós cristãos, tá? Não estou falando especificamente da nossa igreja, estou falando dos cristãos. Parece que eles continuam querendo o melhor lugar no ônibus, o melhor lugar no seu emprego, eles querem ganhar sempre e nunca perder, esquecem que a nossa vida, irmãos, é transcendental, ela vai além desse mundo. Então, a nossa vida é antinatural. Paulo está preso. Irmãos, ele está escrevendo isso daqui atrás das grades. E ele fala, mas eu estou com confiança. E eu, agora e sempre, e olha onde ele vai. Eu sei que Cristo será engrandecido em mim. Eu, Paulo, como instrumento. E o final do versículo diz, pela vida, seja pela vida ou seja pela morte. Nós estamos, irmãos, só pensando na vida. Eu gosto, irmãos, olha, eu sempre fui velho, nesse sentido, porque eu gosto de ler aqueles autores lá do século passado. Sempre gosto de ler esse pessoal, não gosto de ler esses que ninguém gosta de ler, mas eu gosto de ler, sabe? Vitor Hugo, Dostoiévski, eu gosto de ler esse pessoal antigo, porque eles paravam e pensavam. Olha, eu agora estou lendo um autor, o Tolstói, ele é lá de 1800, alguma coisa, entre 1800 e 1910, está ali no século XIX. E ele conta a história de um homem rico da Rússia. E eu peguei um trecho só para você entender o que esse homem captou. Perdão. É da Bíblia, irmãos. É da Bíblia porque ele menciona versículos bíblicos. Olha, mas não aqui. Ele é um homem rico e ele encontra um dos seus empregados lá. E ele fala do seu vizinho. Ele diz assim, por que esse vizinho aí, ele vendeu mais barato para o outro? Ele disse, olha, porque o outro era mais pobre. Mas ele tem que ganhar dinheiro. Então ele diz assim, o nosso vizinho não vai esfolar o próximo, porque ele tem compaixão de gente pobre e dá crédito para as pessoas que precisam. É aí normal. E aí o homem rico pergunta para o seu empregado, por que ele dá crédito? Olha o que o empregado diz para ele, que é o mais pobre. Os homens não são todos iguais. Uns vivem para a barriga, para o ventre. O outro vive para a alma e para Deus. Então o rico pergunta para ele, o que quer dizer viver para a alma e para Deus? Ele fala, é muito simples. É viver segundo Deus manda. Acabou, irmãos. Isso muda o livro. Por quê? Porque o homem rico, aí ele começa a pensar como que aquele pobre, aquele homem que vive na miséria da Rússia do século XIX, vamos pensar, né? Teve uma revolução em 1917, porque estava feio o negócio lá. Ele escreve antes dessa revolução, então o povo estava muito ruim. E aquele homem rico para pensar, como que ele pode ser feliz e eu com tanto dinheiro não sou?
Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo, irmão, índices de pessoas que tiram a sua própria vida, jovens, porque não conseguem alcançar o quê? O dinheiro, a posição que eles almejam. É o alvo que está errado. É o alvo que está errado, irmãos. A gente não canta almejo o dia em que verei. Só que essa música que a gente canta tem que ser verdade. Para Paulo, era verdade. Paulo era verdade. Irmãos, tenham certeza, essas pessoas, elas estão, a maioria, não posso falar de todas, mas elas são infelizes. Sabe por quê? Quando você vai para a sua cama e você começa a pensar na vida, aí a vida fica como esse, o protagonista do livro que eu estou lendo aqui, sabe? Ele fica vivendo atrás de dinheiro e o empregado é feliz. Porque ele diz, e outro vizinho que é rico, é feliz. Por quê? Porque ele não vive para a barriga, ele vive para a alma e para Deus. E aí ficou na minha cabeça a pergunta, faz para você vive para a barriga ou vive para a alma e para Deus? Barriga hoje dá uma ideia ruim, né? Para o ventre, vamos falar que é mais nobre. Mas vive para o ventre ou vive para a alma e para Deus? E vamos pegar a definição, olha, de um livro secular, hein? Viver para Deus é viver segundo a vontade de Deus, ponto. Resolvido. Como Paulo fazia isso, não importava as circunstâncias, ele conseguia fazer com que as pessoas questionassem. E sabe por que elas questionam? Porque secretamente, irmão, tenha certeza, secretamente as pessoas te invejam. Porque você pode invejar o carro de alguém, a casa de alguém, você pode, a saúde de alguém, mas são coisas que você tem que lutar para conseguir. Mas quando você é uma pessoa feliz por dentro, eles não têm como conseguir, porque essa felicidade se consegue com Cristo. Pensa nisso. Então as pessoas são assim. Olha, vamos lembrar de Paulo, preso, está lá diante do rei Agripa. Lembra da conversa? Quando eu li essa parte do livro, eu lembrei de Paulo com Agripa. Vamos lá, num discurso, não é do Tolstói aqui, mas, claro, é muito mais importante que é da Bíblia. Atos 26. Essa historinha que eu contei para vocês, ele copiou de onde? Ele copia da Bíblia, irmão, da Bíblia. Vamos lá, Atos 26. Eu vou ler a partir do 23, tá? Embora eu quero do 24 em diante. Paulo dizendo, isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo fala da sua conversão. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo, o governador, em alta voz, está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, ó pontentíssimo Festo, o governador, o rico, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não só tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo, inclusive Festo, se tornassem tais quanto eu sou, exceto essas cadeias. Nós estamos vendo um governador e um rei, ouvindo Paulo e sendo convencido por eles. Não, sendo convencido. Porque o que intriga, por que este homem está preso? Por que ele está preso? Na conversa deles, do rei lá, de Agripa com Festo, no verso 31 diz assim, e apartaram-se
e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem se não houver apelado para César. Irmãos, lembra quando Cristo, olha a história, é crucificado, Pilatos fala: não encontro nele crime algum. Irmãos, as pessoas não encontram crime em nós, mesmo que nos crucifiquem. Então você só tem que ter essa vida de Cristo. Cristo sabia que ia para a cruz. Paulo sabia que estava preso injustamente. E mesmo assim, estava lá, porque Deus falou, não tem problema. Vamos voltar para o personagem lá? Não vive para o ventre. Vive para a alma e para Deus. Vive para fazer as coisas que Deus quer. E se for assim, o seu casamento vai melhorar. Porque você não vive para o seu casamento, você vive para Deus. E se for assim, os seus relacionamentos vão melhorar. Porque o seu relacionamento não é para você mesmo, mas é para Deus. E se for assim, você vai ficar contente com o seu emprego. Não vai ficar: poxa, eu ganho pouco. Não, qual o problema? Qual o problema? Deus não vai deixar você morrer de fome. Continua. Em frente. Não deixe. Não fique com inveja das pessoas. Não precisa. Você tem um bem maior. Você tem que, independe da circunstância, ninguém consegue isso. Irmãos, os ricos ficam tristes quando perdem dinheiro. É assim. As pessoas ficam tristes quando perdem bens. Só que você, cristão, tem uma vantagem. Jesus falou que nunca te lançará fora. Nunca você perde. Nunca perde. Olha que ânimo. E aí, se você viver assim, você vai fazer com que as pessoas, não que eles te invejem, mas que eles se interessem por saber qual a razão da sua alegria. Lembra? Responder com mansidão acerca daqueles que questionam sua fé. Por que você é tão alegre assim? Porque Cristo me deu alegria. E continua, vamos lá. Aí Paulo volta lá para Filipenses capítulo 1. Aí no verso 21, vamos falar assim, que é a máxima de Paulo, né? É a filosofia de vida, é a cosmovisão dele. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmãos, Paulo, a gente vai ver nos textos aqui mais adiante, nesses mesmos versículos, que ele tem a esperança de ser livre da cadeia onde ele estava. Ele tem a esperança. Ele vai falar isso lá. Tem esperança de ver os filipenses de novo. Ele vai falar. Mas você vai notar que não é disso que ele está falando. Ele está falando que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por quê, irmãos? Vamos pensar um pouco nessa frase. Irmãos, viver é Cristo. Tem que ser em qualquer circunstância. Quando eu estou bem, quando eu estou mal. Lembra? Se você come, se você bebe, tudo pela glória de Deus. Então você está bem. Agora, o morrer, o viver, você vive assim, só que você tem os sofrimentos. Você tem o cansaço. Você tem a luta. E o morrer você não tem mais. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 14, diz o quê? Apocalipse, capítulo 14, verso 13, e ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, vamos, morrer é tranquilo. Vou estar com Cristo e mais, vou ter o descanso. Tá bom. Mas, qual é a nossa alegria? Não é por isso. A gente tem lucro porque a gente vai descansar, verdade, mas o maior lucro é porque nós vamos aproveitar da presença de Cristo. Quando Paulo aqui, em Filipenses, você tem que lembrar de outra carta dele, porque você vai ver como é que ele interpretava a vida dele. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, que é um verso muito conhecido, mas eu vou ler. 2 Timóteo 4, 8, já no fim da sua vida, sabendo que ele ia ser condenado, Paulo diz assim:
Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, esse é o objetivo do apóstolo Paulo, esse deve ser o nosso objetivo. Lembra que quando você aceitou Cristo, não era para fazer parte de uma igreja, não era para ser batizado, não era para tomar ceia, essa não foi a ideia. A ideia primeira era: você vai renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O resto era tudo por obediência. Mas nós não estamos falando: eu quero fazer parte da igreja, então vou me converter. Não, não é por isso. Essa motivação está errada. Eu me converti porque o Senhor me resgatou. E Ele falou que eu tinha que renunciar a mim mesmo. Ele não fala para renunciar aos meus bens, não fala para renunciar à minha família, fala para renunciar a mim mesmo. É a mais difícil renúncia que existe. É você renunciar a si mesmo. E Paulo fez isso. A gente vê nas cartas dele, a gente vê na vida dele pela história. E volta para Filipenses. Quando ele fala que o viver dele, o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele começa a ponderar. Ele começa a pesar as coisas da vida dele. E no verso 22, de capítulo 1 de Filipenses, ele diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Irmãos, olha, quando você fala, se o fruto da minha carne, se o viver na carne me der mais fruto, eu não sei o que fazer. E aí tem que pensar o seguinte: não é que ele está pensando no egoísmo, eu vou chegar lá com mais galardão. Não, não é isso. O fruto da carne são as pessoas convertidas. Esse é o fruto da carne. O fruto da carne é eu poder falar mais de Cristo e alguma pessoa se converter. Esse é o fruto da carne. Lembra? Renunciar a si mesmo. Quando Paulo, eu vou dar um pulinho lá em Coríntios de novo, hein? 1 Coríntios capítulo 10, no verso 33, olha o que ele diz: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os de muitos, para que assim se possam salvar. O objetivo dele era o outro. Irmãos, quando eu aconselho casais, costumo dizer: você tem que se preocupar em primeiro lugar com o seu cônjuge, depois com você. Esse é o casamento. A Mariana é mais importante do que eu. Tem que ser assim. Senão não dá certo a vida. Senão não dá certo. Aí o casamento de egoísta não dá certo. É água e óleo. Tem que tentar fazer o outro melhor. É assim que vai funcionar o seu casamento. Porque Paulo faz isso com todas as pessoas. Ele fala: eu quero o bem de todos. Por isso é que ele diz: olha, ficar na carne vai dar mais fruto. Quer dizer, se eu conseguir ainda falar de Cristo para mais pessoas, é melhor eu ficar. É melhor eu ficar. Porque vai ter mais gente no céu, é isso que eu quero. Esta é a ideia de Paulo. E aí, eu vou terminar, eu não vou chegar até o final, mas eu queria ver com os irmãos esta parte do verso 23 e 24. Mas de ambos os lados estou em aperto. Ter o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Irmãos, quando ele fala aqui aperto, é espremido na parede, entre duas decisões. E aí é interessante porque ele está escolhendo ou ir para Cristo ou ficar para dar mais fruto. E é aquela história do que bom e ruim, bom e melhor. Irmãos, bom e ruim é fácil. Entre o bom e o ruim, escolher o bom é mais fácil do que o ruim, é claro. Depende da fruta que você gosta, você vai escolher a fruta que está melhor. Quando você vai na feira lá e pode escolher, você escolhe a boa e a ruim. O mais difícil é entre a boa e a melhor. Isso é o mais difícil. Quando as duas coisas são boas. Você tem que pensar bem nisso. Eu li um comentarista que achei uma analogia muito interessante desse versículo. Ele diz assim: Paulo está como um navio daquela época, né? Um navio com velas, etc. Ele está com um navio
ancorado no porto, mas o vento querendo puxar para o mar e o navio fica chacoalhando. Por quê? Ele tem que ficar no porto para servir as pessoas que vão entrar, que vão sair, mas o lugar do barco é no mar. Então o barco quer ir para o mar, mas ele tem que ficar ali enquanto ele serve as pessoas. Mas o desejo é ir para o mar. É assim que Paulo se sentia. Eu quero ir para o mar, eu quero ir para Deus. Mas se é útil eu ficar ancorado aqui na terra ainda, para dar mais frutos, para que mais pessoas sejam salvas, eu quero ficar aqui. Mas o vento sopra. Eu quero ir para o mar, que é o meu lugar, mas eu preciso ficar aqui. E assim é o que Paulo vai ficando na dúvida. E o objetivo dele sempre é: onde Deus será engrandecido na minha vida? Essa carta, irmãos, eu sei que é uma carta alegre, mas é uma carta tão profunda, em termos de que pensar qual a sua filosofia de vida, qual a sua cosmovisão de vida. Sabe, cosmovisão é como é que você vê o mundo. Eu espero, né, que estudando e ouvindo, os irmãos ouvindo, eu estava estudando, estamos estudando juntos a Bíblia, que a gente possa mudar um pouco a nossa visão de vida. Vamos mudar um pouco. Esse mundo está egoísta. Irmãos, sabe quando falar o mundo está cruel? Não, sempre foi cruel, irmãos. Irmãos, foi sempre cruel. Depois de Adão, foi sempre cruel. Nunca teve tão pior. Eu discordo. Eu acho que a pior época do mundo tem que ser antes do dilúvio. Porque Deus não aguentou e falou, acaba com todo mundo. Agora nós estamos chegando de novo num lugar ruim, mas é sempre assim. O mundo vai desse jeito, irmãos. O mundo vai. Vai. E olha, como nós estamos no mundo econômico, você vê, o presidente fala alguma coisa, o dólar sobe. Agora tentaram matar o homem, sobe de novo. Sempre vai ter alguém ganhando dinheiro, irmãos. Lá no sul, os irmãos viram no Rio Grande do Sul, as casas inundadas e o pessoal saqueando as casas que o pessoal abandonou. É maldade atrás de maldade. Você fala, esse mundo está perdido. Não está. Não está perdido, porque tem você. O mundo não está perdido porque tem você. Mas se você não fizer seu papel, o mundo está perdido. Que você salve o mundo como Paulo quis fazer. Vamos orar e trabalhar para que esse mundo conheça a Cristo e vamos testemunhar diante de todas as pessoas que Cristo é que nos dá alegria e que Cristo é que nos dá uma nova razão de viver. Semana que vem a gente continua. Eu vou ter até que marcar aqui onde nós paramos no 24, né? Eu pensei em até o 26, mas na semana que vem, se Deus quiser, nós continuamos. Tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela alegria que temos em te servir. Obrigado, Senhor, pelo testemunho do apóstolo Paulo, registrado na tua palavra. E que nós possamos, ó Pai, mudar o nosso jeito de ver a vida. Nós queremos ver a nossa vida pelos teus olhos. Ajuda-nos, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que está na rede social aí, lembre-se, só domingo, 9 horas da manhã, estamos aqui de volta. Mas presencialmente, sexta-feira, 7h30 da manhã, tem reunião presencial. Estamos estudando Mateus, capítulo 26. Mas, domingo, 9 horas da manhã, presencial e também na internet. Tá bom? E às 18h30 também. Deus abençoe. Boa noite a todos.